Irmãos e irmãs em Cristo, bom dia. Hoje celebramos o 19º domingo do tempo comum. Rezaremos por todos os pais e pela Semana Nacional da Família. E rezaremos também pelo 7º dia de Márcio Saito. Irmãos, hoje é dia de reunirmos como família de Deus, por isso vamos segurar na mão de Jesus, que nos sustenta na fé e acalma a tempestade. Unidos por esta fé, rendemos graça a nosso Pai Celestial, cantando com alegria. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. E puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, que bom sermos um só coração e uma só alma neste momento, para nos colocarmos na presença do Senhor. Que a graça, a paz e a luz de nosso Senhor estejam no coração de todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste momento, irmãos e irmãs, nós nos santificamos. Santificar significa separar. Nós nos separamos de tudo aquilo que nos desvia de Deus. Nós nos separamos de todas as tempestades que nos atordoam e nos colocam distantes do Senhor ou incapazes de reconhecê-lo. Cantar o ato penitencial é cantar pedindo ao Senhor que nos reconduza à sua presença, que nos faça passar por cima de todas as tempestades que possam fazer-nos perder o rumo ou a direção. Com confiança no Senhor que age em nosso favor, então cantemos. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor.
Deus, Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. Amém. Glorifiquemos o Deus unitrino cantando. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nos bendizemos, nos adoramos, nos glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois os santos, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra de hoje vem revelar que nosso encontro com Deus se dá em nossa humildade, simplicidade e na profundidade de nossos corações. Atentos, ouçamos a palavra que será anunciada. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida, nestes termos: Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passando o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos conceder. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos conceder. Quero ouvir o que o Senhor irá falar.
a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará fidelidade e a justiça orará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo o que é bom e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará à sua frente e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. O Evangelho de hoje começa ligando os acontecimentos à passagem que nós refletimos no domingo passado. No domingo passado, a passagem do Evangelho era aquela em que Jesus se retira para um lugar deserto. A multidão percebe para onde Jesus foi com seus discípulos, vai atrás dele e ele então ensina a multidão e depois, quando percebe a sua fome, parte o pão e desta maneira todos ficam saciados. Em cada celebração da Eucaristia, nós também nos reunimos em torno do nosso Mestre e Senhor. E Ele nos dirige suas palavras. São palavras que instruem e são palavras que curam. Também parte o pão para nós. A nossa comunhão, primeiramente, se dá pela escuta e acolhida da palavra, depois pela acolhida do pão. Logo que acontece então toda essa experiência da multidão e dos discípulos, os discípulos devem deixar aquele lugar da intimidade com Jesus e seguir para outra margem. É uma maneira simbólica que nós podemos olhar aqui o nosso agir como igreja. Depois de estarmos na igreja ou na celebração da Eucaristia, na intimidade com Jesus que nós vemos presente, porque nós vemos o pão e o vinho consagrados, que nós sentimos presente porque o ressoar da sua palavra penetra fundo em nossos corações e faz acontecer maravilhas aí, ilumina nossa existência. Nós precisamos sair da igreja ou então da transmissão, da celebração, que é a maneira como nós estamos vivendo a intimidade com Jesus, para ir para o dia a dia da vida. E atualmente, ir para a nossa semana, para o dia a dia da vida, é ir para acontecimentos como, por exemplo, nesta semana que passou, chegarmos
as estatísticas de 100 mil pessoas que perderam a vida por conta desta doença, desta praga do nosso tempo. São histórias. Olhando para o jornal El País, que gosto muito de ver, ele trouxe ali cartas que muitos leitores escreveram para aquelas pessoas que os deixaram. Que rastro de angústia que sobra por onde passa essa doença. Mas não só isso, é ir para uma semana de recessão, de desemprego, de preocupações em como vamos nos manter, é olhar como é que nós vamos fazer para ter o pão cada dia. É uma tempestade atrás da outra, ou uma onda atrás da outra de uma grande tempestade, como quisermos. E nessa tempestade de tantas dificuldades que vamos enfrentando no dia a dia, às vezes as preocupações e os tumultos se transformam numa tempestade dentro. O significado da Eucaristia, da fé, às vezes ficam abalados nessas experiências. Quem experimenta esse luto absurdo, muitas das vezes para diante disso tudo, sem conseguir encontrar mais na fé o significado. O Evangelho, de uma maneira muito bonita, diz que os discípulos chegaram a confundir a presença de Deus com algo aterrorizante. Não reconhecem mais o Emanuel, o Deus conosco que se aproxima. Nós também, em nossa realidade de hoje, corremos esse mesmo risco. Jesus se aproxima dos discípulos mesmo assim. E aproximando-se deles, ele vem para auxiliá-los, mas é preciso uma coisa. Primeiro, irmos ao seu encontro, representado em Pedro, que vai ao encontro de Jesus. Segunda forma, deixar Jesus entrar no barco da nossa vida. Convidá-lo para dentro, acolhê-lo dentro do barco da nossa vida. Só aí os discípulos encontrarão a calmaria e se colocarão em adoração, porque finalmente toda a verdade apareceu para o espírito deles. Também em nossos tempos nós precisamos continuar abrindo o barco da nossa vida e da nossa história para Jesus entrar nele. Ele não entrará se nós não convidarmos. Precisamos, como Pedro, ir ao encontro do Senhor. É verdade que às vezes afundamos. É verdade que às vezes nós nos amedrontamos. Existe um medo que é o medo mãe de todos os medos, que é o medo da morte. E quando a nossa integridade fica em risco, nós corremos o risco de afundar um pouco na dúvida, afundar no medo, afundar um pouco, às vezes, nos nossos tumultos interiores, afundar naquilo que nos assusta, nos causa repulsa. Mas o Senhor sempre nos socorre, sempre. Ele tem, apesar de todos os males que nos cercam, um carinho e um cuidado para conosco, que nós estamos convidados a descobrir nestes tempos difíceis. Quando Jesus entra no barco e a calmaria toma conta daqueles discípulos, eles se prostram e fazem uma profissão de fé. Eles dizem: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Convido os irmãos e irmãs para que, mesmo que estivermos meio afundados, mesmo que estivermos amedrontados, mesmo que estivermos com nossa vida tumultuada, dolorida, mesmo que estivermos magoados, que nós, neste momento, com essa oração, abramos o barco da nossa vida, da nossa casa, da nossa história para o nosso Senhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Para que nós possamos repetir o gesto dos discípulos e cada vez mais abrir espaços para Deus em nossa vida, vamos dizer: creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Juntos: creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Pela Santa Igreja, para em meio às tempestades possa agir e caminhar o teu povo com sabedoria divina, nós vos pedimos. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Senhor, iluminai, Senhor, nossos governantes, que nesse tempo difícil seja guiado pela luz divina a trabalhar e governar pelo bem de todos, nós vos pedimos. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Pelos idosos, agonizantes e vítimas da Covid-19, fortalecei, Senhor, amparai-o e consolai-os em teu eterno amor, nós vos pedimos. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Por toda a comunidade, que revigore na fé e no compromisso de missão, a esperança de dias melhores, nós vos pedimos. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Pedimos a Deus Pai, que ilumina todos os pobres, em especial os padres, em especial o Padre Edson, para que possam estarem sempre dispostos a servir ao propósito que lhe foram confiado, nós vos pedimos. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Abençoai, Senhor, todos os pais, que sejam fortalecidos em vossas missões, e pelos que estão desempregados, que a alegria do Senhor seja a vossa força, nós vos pedimos. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Abençoa, Senhor, todas as famílias, que continue sendo o projeto de amor sonhado pelo Pai, assim como a família de Nazaré, nós vos pedimos. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Pela família que vive o luto por nosso irmão falecido, Márcio Saiton, que Deus conforte seus corações neste momento de saudade, nós vos pedimos. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Pai eterno, ouve as preces da vossa família em oração e atendei-nos por compaixão. Pedimos a vós que sois Deus e viveis e reinais para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, cantando agora, vamos depositar as nossas vivências no altar do Senhor. Coloquemos a nossa vida diante do Senhor, abramos o barco da nossa vida para que o Senhor possa entrar. Vamos desta forma então santificar a nossa jornada que parte daqui, desse encontro e dessa intimidade com nosso Deus. Cantemos. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos neste sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja e que ela agora vos oferece. Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Criador do mundo e fonte da vida. Nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, agindo sempre no meio de nós. Com vosso braço poderoso, guiastes pelo deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito Santo, acompanhai sempre a vossa Igreja peregrina neste mundo. E por Jesus Cristo, vosso Filho, a acompanhais pelos caminhos da história até a felicidade perfeita em vosso reino. Por essa razão também nós, com os anjos e santos, proclamamos vossa glória, cantando: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis nos caminhos da vida, mesmo no meio das grandes tempestades. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos,
Deu graças novamente, entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte na cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que Ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue, e concedei que pela força do Espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Fortalecei, Senhor, na unidade os convidados a participar da vossa mesa, em comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo Eduardo, com todos os bispos, presbíteros, diáconos e com todo o vosso povo. Possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com fé e esperança pelas difíceis estradas da vida. Tornai viva a nossa fé, nossa esperança. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo. Pedimos pelo Márcio, pedimos por todos os pais falecidos, que hoje o coração de tantos filhos lembra, e pedimos por todos os demais falecidos cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a vida em plenitude. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires, com São João Batista, nosso padroeiro, e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória agora e para sempre. Amém, 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 amém. Neste dia em que nós celebramos os pais, esse dia em que nós fazemos uma prece a Deus pelo nosso Pai aqui na terra, vamos dirigir de uma maneira ainda mais carinhosa a nossa prece também ao Pai do céu. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, Pai, e dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós que é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes a vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis, Senhor, nossos pecados, mas sim a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a vossa paz, dai-nos a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis, irmãos e irmãs, o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem e conduzam para a vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, agora é o momento mais forte de abrirmos o barco da nossa vida e da nossa casa para a presença de nosso Senhor. Lembremos-nos do Evangelho de hoje. Jesus se aproxima misteriosamente, caminha sobre as águas, caminha sobre as ondas, rompe a tempestade. Ele está acima das tempestades que os discípulos estão enfrentando. Ele se aproxima como Emanuel, Deus conosco. Ele se aproxima misteriosamente. Neste tempo que estamos vivendo, Deus escolheu também se aproximar de nós misteriosamente. Em outros tempos, Ele se aproximou sensivelmente. Nós podemos tocá-lo, nós podemos nos alimentar dele de uma maneira sensível. Mas agora não. Ele quis estar conosco de outra forma. Ele quis dar uma experiência para o mundo, para se aproximar e mostrar o seu agir misterioso em nossa vida, em nossa história. Acolha o Senhor. Convide-o para entrar no barco da sua vida. Acolha o Senhor. Convide-o para estar com você enquanto você vai atravessando as diversas provas do caminho. E o Senhor te fará em tudo um vencedor.
do momento tão esperado, o santo banquete do altar, onde o Cristo se faz cordeiro imolado e se dá em sacrifício a nós, que somos o teu povo sedento de teu corpo e de teu sangue. É tão sagrado, tão sublime este momento, da mais perfeita comunhão contigo, ó Cristo Jesus, teu altar, teu corpo sagrado, pão da vida, nosso alimento. Presença viva em nós na comunhão, teu altar, teu corpo sagrado, pão da vida, nosso alimento. Presença viva em nós, Jesus, na comunhão. Tesouro singelo, tão puro, tão belo, presença real neste pão, o pão que é corpo, vinho que é sangue, alegra o nosso coração, pois grande é a graça de te receber. O mistério dessa pequena imensidão, divina ceia, se renova agora aqui, nessa doce santa Eucaristia, ó Cristo Jesus, teu altar, teu corpo sagrado, pão da vida, nosso alimento. Presença viva em nós na comunhão, teu altar, teu corpo sagrado, pão da vida, nosso alimento. Presença viva em nós, Jesus, na comunhão. Oremos. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, neste momento eu dirijo a palavra primeiramente às famílias enlutadas, não apenas a família do Márcio Saito, que celebra o seu 7º dia, mas também todos aqueles que celebram hoje a ausência do pai em casa e outros enlutados por diversas razões, né? Que o Senhor possa visitá-los neste dia, que os anjos possam levar o consolo que vocês precisam para enfrentar as tempestades. A tempestade do luto é dura, é complicada, ela machuca a gente de um jeito que nós nem conseguimos entender. Então, por isso mesmo, a minha súplica é para que o Senhor se faça presente e os auxilie nesta jornada.
Várias pessoas têm me perguntado, e agora, padre? Nós já mudamos a faixa aqui na nossa região, não estamos mais na faixa vermelha, vai abrir a igreja para a presença do povo na missa. A igreja, eu costumo brincar, é uma senhora que tem 2000 anos. Ela anda bem devagar. Ela já aprendeu com tantas coisas que aconteceram ao longo da história a não se precipitar. Então, nós vamos receber a orientação do nosso bispo no tempo oportuno. Ele está sendo orientado por outras autoridades, tanto autoridades na área então de saúde, como autoridades também na área administrativa e religiosa, e ele vai nos falar o momento em que nós teremos pessoas. Mas não vai ser dia 18? Não sei quem inventou essa data. Nós não temos data prevista. Mas lá na Aparecida eles estão fazendo. Olha, a Aparecida é uma coisa, nossa região é outra, né? Nós temos ouvido, nós padres, das autoridades, que nós estamos vivendo o pior desta doença agora, em julho e em agosto. E quando chega o pior da doença, aí nós vamos nos expor. Pensemos também que para a celebração da missa, não precisa ter só o padre. Se fosse assim era muito fácil. Aliás, eu posso celebrar a missa sozinho. Mas, na celebração da missa nós temos presença do povo, que é o que nós estamos preocupados. Nós temos equipe de liturgia, mas atualmente não se recomenda que as pessoas idosas façam parte de qualquer coisa assim. Também, onde se tem alguma atividade econômica, aqueles que têm mais idade não devem estar, devem permanecer em casa. Então, nossa igreja já teria uma grande dificuldade, porque liturgia, canto, ministros da comunhão, todos esses contam com muitas pessoas que têm mais idade, que são grupo de risco. Então, por isso mesmo, nós teríamos várias dificuldades pelo caminho. Por isso que tudo vai ser visto com muita calma e com muita oração. Porque se nós não fizermos o que Jesus fez no Evangelho de hoje, se nós não pararmos e não iluminarmos o nosso agir pela luz do Pai Celeste, então nós vamos errar o caminho, nós vamos afundar na tempestade. Precisamos que o Senhor nos guie. Só assim nós atravessamos com segurança essa tempestade que nos assola. Então, quando for o momento, pode ficar tranquilo, nós vamos avisar. Nesta semana nós vamos ter uma celebração importante aqui para nós. É a primeira vez que nós temos uma ordenação de um presbítero aqui em Barrinha. É a ordenação do Kleber, do diácono Kleber. Vai acontecer sexta-feira. Nós estamos com uma lista de cuidados tão exigente, tão dura, que está ficando difícil saber como é que nós vamos organizar a igreja para este momento. Então, realmente, por enquanto ainda é momento de termos calma e termos muita oração por todas as pessoas que estão atravessando este momento de tempestade, né? Nesta semana vamos rezar muito pelo Kleber. Sexta-feira vamos acompanhar através da transmissão a sua ordenação. Por causa da ordenação do Kleber, nesta semana nós não vamos fazer, mesmo que virtualmente, a Semana da Família, como as outras paróquias da Diocese e de todo o Brasil estarão vivendo. Nós vamos viver a nossa Semana Vocacional. Depois, em outra oportunidade, como já conversei com o ECC e também com a equipe de preparação do matrimônio, nós vivemos a nossa Semana da Família, né? Mas num outro momento, porque tem um outro acontecimento que se impôs para esta semana. Convido a todos para acompanharmos, então, terça, quarta e quinta, nossa oração ao meio-dia, preparando-nos para a ordenação, e sexta-feira, acompanhar a ordenação do nosso querido diácono. Hoje é Dia dos Pais, e nós queremos também dirigir a nossa palavra aos pais, né? O padre João, lá de Taquaritinga, ele partilhou um texto conosco que eu achei muito bom trazer aqui, dizendo o seguinte: tenho dois pais. O pai que habita nas paragens onde se processam as alegrias que nos serão concedidas, e o pai que mora no cotidiano,
onde se lavram os labores que nos esculpem para o amanhã. Pai celeste, mãos que se estendem sobre o vazio, onde há permissão para devaneios. Pai que está ao meu lado aqui na terra, Pai meu, de mãos que se alargam para afastar as intempéries do agora. Pai de olhos serenos e onipotentes que me vigia lá do céu, pelas frestas do tempo, para comigo, veladamente, caminhar, amparar. Pais de olhos argutos e presentes que me espreita pelas vielas do zelo, para discretamente proteger e cuidar. Tenho 2 pais, o Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. E o Pai meu, que comigo está, abençoado seja pelo que é e pelo que me dá. Não há alegria para o coração de um pai que valha a certeza da felicidade de um filho. Parabéns por essa tão grata data. Receba os melhores votos e as mais copiosas, fecundas e nobres bênçãos do Senhor, o Deus da vida. Ele que o fez coparticipante do dom da vida, proporcionando para outros alguém as maravilhas, encantos e aventura do existir humano. Papais que estão acompanhando essa transmissão, nossa oração, a nossa bênção. Filhos que por alguma razão não têm mais os pais presentes, neste momento, elevem o pensamento até eles. Às vezes acontecem de termos algumas coisas que endurecem e esfriam o coração. Deixem isso de lado agora, coloque tudo nas mãos de Deus. Peçamos as bênçãos do Deus onipotente sobre todos estes homens que têm o desafio de guiar os seus filhos através de estradas tão confusas, incertas e tempestuosas. Às vezes os pais erram, e quando erram, nós não devemos apedrejá-los. Nós devemos compreender que humanos como são, colocaram no seu agir toda a tentativa de acertar, e às vezes não conseguiram, porque as tempestades são muito difíceis. Por isso nós rezamos por todos eles, por isso neste momento nós fazemos um pedido de bênção por todos e cada um deles. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E agora, irmãos e irmãs, nosso diácono, que fez aniversário esta semana, ele está um pouquinho mais jovem agora, por isso o cabelo está ficando branquinho assim. Ele fez aniversário de ordenação dia 16 de julho e aniversário de vida agora. E ele nos faz um convite muito importante para vivermos o que o Evangelho falou hoje. Sairmos para irmos a outra margem, a margem de lá da vida, o dia a dia. Vamos acolher o seu convite para irmos não sozinhos, mas com Emmanuel. Testemunhai o Senhor com a vossa vida. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós.